Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de um carro super bacana. Acho que é um carro super emblemático, que tende a ser cada vez mais valorizado no mercado. Estou falando aqui dessa BMW 130i 2009, duas portas, na cor Alpine White. Esse BMW, né, Série 1, ele foi lançado, né, mundialmente em 2004. Então o carro aí ainda da primeira metade dos anos 2000, a gente percebe isso em algumas características dele, né? É um carro, na minha opinião, com um design super feliz, um design super bacana, super bem acertado, né? Sobretudo essa porção traseira aqui, eu acho que é um carro realmente muito bonito. Olha, se você pegar aqui esse ângulo, olha, acho realmente formidável o design desse carro. Inicialmente só nas versões mais civilizadas, né? Então 120i, esse carro tinha poderia ter várias motorizações, motorização a diesel lá na Europa, mas ainda no ano do lançamento foi lançada a versão 130i, né? Com o motor famoso, motor N52 da BMW, motor 6 cilindros, nesse caso aqui um 3.0, né? Um motor que rende 265 cavalos, se não me engano a 6.600 RPM e 31.9, algo assim, kgfm de torque, e se não me engano abaixo dos 3.000 RPM. Então um carro que tem dados de desempenho que, se a gente considerar a época, né? Esse carro foi lançado em 2004, essa aqui é 2009, mas ainda em 2009 era muito surpreendente, era muito impactante, né? Um carro hatch com esse nível de potência e torque, né? Acho que hoje se banalizou um pouco, né? Se a gente considerar um Golf GTI tem quase isso hoje, mas na época era uma coisa realmente muito diferenciada. E claro, né, com aquela tradição da BMW, né, de carro com motor longitudinal, tração traseira, né, então realmente um carro que buscava, né, buscava trazer um feeling de direção, né, uma precisão muito grande aí para quem usava o carro, né, e com um desempenho super bacana. A gente está falando aí de 0 a 100 na casa dos 6.1, 6.2 segundos divulgados, né? Máxima limitada eletronicamente a 250 km por hora, né? Não sei se sem esse limitador ela passaria disso. Mas realmente um carro com um desempenho que para os dias atuais é muito bom, na época era impressionante, realmente um carro muito diferente. Nesse caso aqui, a gente tem um carro um pouquinho mais raro, se a gente considerar esse carro no Brasil, porque ele está na configuração de duas portas, né? E a gente teve pouco mais de 60 carros que vieram para o Brasil de 130i nessa configuração de duas portas. A maioria deles é na versão de 4 portas e pouquíssimos deles vieram com câmbio manual. Na verdade, os primeiros que vieram eram equipados com câmbio manual e logo na sequência a BMW começou a trazer para a versão no Brasil esse carro com um câmbio Steptronic 6 marchas da BMW, que na minha opinião, eu comento isso logo na sequência também no vídeo on-board do carro, que é um dos melhores câmbios 6 marchas que a gente tinha na época, né? Claro, se você considerar os dias de hoje, a gente poderia dizer que o câmbio tá aquém do desempenho do carro, mas naquela época o câmbio automático era muito mais favorável, né? E ainda assim esse câmbio extraía muito desse carro, né? Com trocas rápidas, trocas precisas, né? Ele tem aquele comportamento que pelo menos me surpreendia quando eu vi esse carro na época, que quando você reduzia, então ele gerava aceleração, ele fazia um punta-taco, né? Então realmente um câmbio bem bacana para o carro na época.
No caso da 130i, a gente tem aqui o pacote M Sport, né? Então basicamente a gente tem, nesse caso, além da carroceria de 2 portas, a gente tem o para-choque M, né? Os 2 para-choques, né? Aqui na traseira a gente também tem um para-choque diferente das versões com motorização mais civilizada, né? A dupla saída de escape. Além disso, a gente tem essas rodas M Sport também, que eram opcionais na época, né? São rodas de aro 18. Realmente o carro muito bonito. E no caso aqui do 130i a gente tem os faróis direcionais, né? Realmente muito bonitos também, né? A clássica grade do porrinho da BMW, né? Então, um carro que, ao meu ver, em termos de design, super bacana. É claro que o público desse carro aqui no Brasil era um público jovem, né? Porque mesmo na versão de 4 portas é um carro relativamente pequeno. E a gente percebe aqui, né? Como tradicionalmente todo BMW, como o eixo dianteiro ele tá na extremidade aqui, né, do carro, né? Ou seja, você tem ainda um grande espaço entre o eixo dianteiro até a gente chegar efetivamente no painel do carro, nessa coluna aqui principal, né? Então o motor, esse espaço aqui é o espaço que o motor tá utilizando ali dentro do cofre, né? Então depois, quando a gente abrir o capô, vocês vão ver. Então o motor ele é deslocado para trás, né? Com isso você consegue uma distribuição de peso super interessante, né? Para que a gente tenha um equilíbrio maior, né? Então quando a gente diminui os balanços, né? Tanto dianteiro quanto traseiro, a gente tem um carro mais equilibrado, mais estável, né? Mais na mão, efetivamente. Só que qual que é o efeito disso, né? Ainda mais um carro 2 portas, mas embora o 4 portas também tinha essa situação, é que a gente tem um espaço de cabine reduzido, né? Então um carro pequeno, se a gente considerar a época desse carro, né? Era um carro super caro, né? Então um carro que tava mais voltado aí para um jovem ou uma jovem solteiro, né? Solteira, ou um jovem casal, né, no máximo. Apesar do porta-malas bom, o espaço internamente é bem reduzido. Então foi um carro bem nichado aí que a BMW vendeu, né? Aqui o que eu acho mais interessante na carroceria de 2 portas, né, você não ter a coluna, puta, eu acho isso super bacana. É que o espaço traseiro, né, que é super limitado. Vou puxar o banco aqui para vocês verem. Olha ali. Mal cabe alguém lá atrás, né? É quase um carro para 2 pessoas, basicamente. Esse painel super clássico da BMW Série 1. Vou entrar aqui dentro para a gente falar um pouquinho. Então, um carro ainda com um iDrive escamoteável, né? Depois ele passou a ter o iDrive fixo. Os pedal shifts, eles ainda são naquele esquema em que você reduz e você sobe marcha dos 2 lados, né? Então, na mesma alavanca você faz esse processo. Ele é um pouco confuso, né? Depois a BMW mudou, né? Aqui reduz, aqui aumenta, como tradicionalmente até os dias de hoje. Esse painel de instrumentos maravilhoso, super sóbrio, de fácil leitura, elegante. Como diria o Bob Sharp, é um painel do estilo Wolfsburg, apesar desse carro ser um BMW. O painel então bem bacana. O teto solar, né? Todo o revestimento aqui em preto. Então um carro que, se a gente considerar o uso aqui para 2 pessoas, eu acho super bacana. Falando um pouquinho do comportamento de suspensão desse carro. Esse carro tem uma suspensão, tem um ajuste bem duro, né? É um carro que
o foco dele, né, é desempenho, então o acerto de suspensão dele é um acerto voltado para isso. Claro, não tem a menor comparação, né, mas ele tem um ride parecido com o do meu i30, né, que eu tinha. Um carro realmente bem rígido de suspensão, apesar de me passar a impressão que em piso bom, pelo menos, ele entrega um certo conforto, né? Se você mora, por exemplo, numa região em que o piso é ruim, talvez esse não seja o melhor carro aí para você usar no dia a dia, né? Mas realmente um carro belíssimo, ao meu ver. Tem um comportamento de suspensão super aguçado, né? Não, obviamente não explorei no limite, porque pode ser um carro perigoso, né, se você o fizer. Ele é de uma época de que os carros eles já tinham um controle de tração e estabilidade, mas eles não geravam o nível de intervenção que a gente tem nos carros atuais, né? Então é um carro para você ter uma tocada bem consciente aí do que você está fazendo, porque se você não estiver muito acostumado, não souber o que você está fazendo, ele pode ser um pouco perigoso, né? Mas realmente em uso civilizado, né, moderado, ele é bem equilibrado, carro super preciso, comportamento de direção super rápido, super preciso também. Isso honra bastante, né, o slogan da BMW de puro prazer em dirigir, né? Vamos falar um pouquinho mais da mecânica, vou mostrar o cofre do motor para vocês e depois a gente fala de mais detalhes também. Então, como eu tinha falado, né, motor N52, tá aí a casa de máquinas. Como eu falei, né, o motor ele é bem encaixado, né, para trás. Então, com isso a gente consegue uma distribuição de peso melhor. Tinha falado antes, são 265 cavalos a 6.600 RPM, 32,1 kgfm de torque a 2.750 RPM, né? Então, apesar da gente ter a potência máxima entregue lá em cima, né, perto da rotação máxima do motor, o torque dele está disponível em baixa e média rotação. Então, ele é um carro muito pronto, né? Então, quando você busca o acelerador, ele realmente responde muito bem. Ele não tem aquele comportamento de motores turbo atuais super fortes, né, que você pisa e ele te cola no banco, né, quando o turbo entra. Então não é o estilo desse carro, digamos assim, mas ele é super elástico, super progressivo, né? À medida em que você vai aumentando a rotação, ele vai entregando cada vez mais potência, né, e você sente isso efetivamente. Então é um carro muito prazeroso de dirigir. Tem realmente um comportamento diferente dos motores atuais, né, turbinados, mas que ao meu ver é realmente muito bacana mesmo, né? Então um conjunto mecânico que, embora, né, tenha esse comportamento não tão agressivo, digamos assim, quanto os motores turbo, ele em tese tem uma manutenção um pouco mais fácil, né? Um pouco mais acessível, né? Com menos problemas crônicos, digamos assim, né? Então esse carro aqui, apesar obviamente das peças serem caras, da manutenção geral ser cara, ele não tem grandes problemas crônicos, né? Não tem uma manutenção absolutamente proibitiva para quem pode ter um carro desses. Bom, pessoal, estamos andando aqui com a BMW 130i 2009, 2 portas. Puta, a sensação de tá guiando esse carro é bem interessante, porque por ela ter o pacote M Sport, né, ela tem realmente uns bancos assim que te prendem o teu corpo inteiro. Realmente o apoio do banco é sensacional, a posição de dirigir é muito boa, né?
como toda BMW, na verdade, mas o volante tem um acabamento super bacana, super interessante. Ele tem um couro grosso, né? Bem típico também de BMW M Sport. E, cara, é muito engraçado, né? Você dirigir um carro 265 cavalos aspirado e apesar da potência dos 265 cavalos estarem lá em cima, né? 6.600 RPM quase, o torque não, né? O torque máximo é entregue antes dos 3.000 RPM, se não me engano. Então realmente é um carro que, apesar de ser aspirado, ele tem uma entrega de torque super linear, né? Ou seja, em média, baixa rotação você já tem torque máximo. Então isso é muito interessante, realmente traz um vigor bem bacana para o carro. É engraçado, né? Esse painel diferente, com esse iDrive escamoteável, né? Lembra aquela solução lá dos 308, 408, né? Que a central ela é escamoteável, né? Depois isso mudou, se não me engano, nas 10, 11 o iDrive já passou a ser fixo no painel. Então uma linguagem bem anos 2000 realmente de painel de dash, né? Mas realmente muito bacana. E esse painel de instrumentos, né, com os reloginhos analógicos, né, super sóbrios, né, e bem típico de BMW. Aqui no caso a gente está de dia, mas eles têm a iluminação âmbar também, que é bem clássica da BMW, né. Então realmente é um show à parte. O carro é muito gostoso de dirigir. Ele sempre está disposto, sempre com muita força, e ele tem um comportamento de suspensão que é duro, né? Mas ele não é desconfortável, né? Ele balança, né, um pouquinho mais em ondulação, se eu comparar, por exemplo, com o i30 que eu tive. Claro que não tem comparação, né? Mas tô comparando só a dureza da suspensão, né? Vamos passar aqui. Carro delicioso. Você rapidamente tá acima do limite de velocidade. Um carro absurdamente preciso, né? Na direção, nos freios. É um carro formidável, realmente. O ronco do motor 6 cilindros N52 da BMW é realmente mágico, né? Um 3.0, né? Aqui ainda na fase em que a BMW nomeava os seus carros, né, com o final dos motores, né? Por isso 130i. Mas realmente, puta, sensacional esse carro aqui. E você se sente realmente num carro que foi feito para você acelerar, foi feito para você curtir, para você aproveitar, para você extrair o máximo que ele pode entregar. Ó, mais uma vez uma aceleradinha aqui. Sensacional, cara. É realmente formidável. Acho que é um dos carros que, sem dúvida, vão pegar bastante preço no mercado. É um carro que não se faz mais hoje em dia, né? Mesmo você considerar esse aqui com câmbio Steptronic, né? 6 marchas, não o câmbio manual. Talvez alguém possa menosprezá-lo por não ter o câmbio manual, mas assim, para mim o comportamento do carro é formidável. O câmbio acompanha, não hesita, né, em trocar as marchas. Talvez um dos melhores câmbios dessa época, né, de 6 marchas. Realmente muito bom mesmo.
Bom, pessoal, concluindo aqui o vídeo, para mim foi uma experiência super interessante dirigir esse carro, ter um contato com esse carro. Lembro que na época era um carro bem desejado, né? Embora eu não fosse tão ligado aqui nesses carros mais premium, né, da época, eu lembro que era um carro bem desejado. Me surpreende o quanto o visual dele ainda é contemporâneo nos dias de hoje, né? Mal dá para dizer que a gente tem um carro aqui que tem 20 anos de projeto, né? Ou seja, esse visual, apesar do leve facelift que houve, é um carro que tem um visual aí de 20 anos, né? Embora esse carro seja 2009, ele foi lançado no mercado em 2004. Então não dá para dizer, eu acho que é um carro super bonito, super elegante, realmente muito diferente do que a BMW faz hoje, infelizmente, né? E eu acho que é por isso que ele tende a valorizar, tende a ganhar preço, por ser um carro especial. Sobretudo essas unidades de 2 portas, que eu acho que tem esse visual mais incrível ainda, e sobretudo as unidades com câmbio manual. Então acho que é um carro aí para ser preservado, para ser curtido, para ser apreciado. Fazendo uma comparação aqui, eu diria que ele é quase o Cadete da BMW, né, dos anos 2000, dos anos 2010, né? Então ele não é muito racional em termos de espaço, mas para uma pessoa entusiasta, né, para uma pessoa que gosta de automóvel, certamente vai curtir bastante aí o desempenho, o rodar desse carro, a precisão que ele entrega. Então fico muito feliz aqui de poder trazer esse conteúdo para vocês. Bom, se vocês gostaram, deixem o like no vídeo, né? Compartilhem, se inscrevam no canal, né? Considerem também ser membros do canal, tá? Lá a gente tem alguns vídeos exclusivos, né? Alguns vídeos de bastidores que acabam não entrando aqui no canal aberto, então está à disposição de vocês também e recomendo vocês darem uma olhadinha. É isso, um abraço.